A insegurança da certeza é um tema complexo e intrigante que permeia a experiência humana ao longo dos tempos. Trata-se de um paradoxo emocional no qual indivíduos podem se sentir seguros em suas crenças e convicções, mas ao mesmo tempo experimentar uma sombra de incerteza e dúvida. Esse conflito interior é especialmente presente em questões de fé, conhecimento e tomada de decisões significativas na vida. A insegurança da certeza pode surgir quando nos deparamos com o desconhecido, as mudanças inevitáveis ou quando nossas convicções são desafiadas por diferentes perspectivas. A mente humana busca conforto na solidez do conhecido, mas é muitas vezes confrontada com a complexidade e fluidez da realidade. Explorar esse tema nos convida a uma reflexão sobre a natureza da fé, do autoconhecimento e da maturidade emocional. A jornada para reconciliar a insegurança da certeza pode levar-nos a um crescimento pessoal e espiritual, permitindo-nos abraçar a dúvida como uma oportunidade para o desenvolvimento e para uma compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos. Nessa busca, descobrimos que a verdadeira segurança pode residir na abertura para a ambiguidade, na aceitação para o imperfeito e no contínuo aprendizado e crescimento que a vida nos oferece. Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza, esse é o nosso tema de hoje que eu tirei desse livro aqui, Entre a Escuridão e a Luz do Dia, Abraçando as Contradições da Vida, de Joan Chittister. A Joan é fantástica e eu vou deixar o link desse livro na descrição deste vídeo, assim como vários outros livros maravilhosos que eu indico a você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora, dê um like, comente, compartilha, que já vai começar. Miragem da segurança. Segurança é uma coisa frágil. Um dia temos, no dia seguinte não. O problema é, como é possível realmente diferenciar segurança e insegurança? Os sufis contam uma história antiga que toca o cerne da questão da segurança. Parte ao meio para que todos possam ver sua fragilidade e faz com que todos pensemos novamente sobre o que significa estar seguro. Era uma vez, conta a antiga história, um pássaro que se abrigava nos galhos secos de uma árvore velha que ficava no meio de uma vasta planície deserta. Um dia, um redemoinho arrancou a árvore do chão. O pássaro ficou desolado. O que faria agora? Para onde poderia ir? Não havia outras árvores à vista. Não havia arbusto com frutinhas naquele lugar. Ele não tinha companheiros em quem pudesse encontrar apoio. Sozinho e desorientado, ele voou e voou e voou centenas de exaustivos quilômetros em busca de um santuário. Quase em desespero e prestes a desistir, ele de repente o avistou. Ali na última duna havia uma floresta de árvores novinhas em folha, cada uma delas abarrotada de frutas, e assim começou toda uma nova vida. A questão com a qual a história nos deixa sem resposta, no entanto, é tão importante quanto a própria história. Quanto tempo durou esse último abrigo? Na verdade, quanto exatamente dura a segurança? Qualquer segurança. E se não formos capazes de definir a duração da palavra segurança, por que a buscamos com tanta paixão? A verdade é que a segurança não é tanto um estado de vida, mas é mais um estado de mente. E a eterna busca pela segurança, por saber que o solo sob os nossos pés é firme e estável, por saber que a nossa vida ainda está sob nosso controle, é uma parte importante da psique humana. Essa garantia de que a vida é previsível. Só a confiança nos permite vagar pelo mundo, com um pé pregado ao chão, preso à corda que nos levará de volta ao lugar de onde viemos. No caso de as coisas derem errado lá fora, temos um lugar para onde podemos voltar. Segurança nesse sentido é a corda salva-vidas que nos torna livres. O problema é que o que chamamos de segurança, assim como qualquer âncora, também é uma amarração que prende as pessoas. Quem tem gado tem cuidado, dizem os quenianos. Quanto mais acumulamos, seja dinheiro, joias, propriedade, casas, mais temos que protegê-los, protegê-los e protegê-los. Até que, rapidamente, nos encontramos gastando nossas vidas
cuidando de tudo que o nosso dinheiro comprou. A segurança, pelo menos na forma de dinheiro, destina-se a nos fornecer opções em tempos difíceis e, claro, faz isso. Mas faz outras coisas também que muitas vezes se tornam tanto um fardo quanto uma bênção. A obsessão com a segurança financeira pode nos cegar para a alegria do presente, por exemplo, ou nos impedir de ousar um futuro menos atraente financeiramente. Há um momento em que a segurança torna a mudança difícil, se não impossível. Pode tirar a primavera da vida e colocar em seu lugar nada mais do que a lembrança do que era contemplar possibilidades. Como é que poderíamos simplesmente partir e passear por toda a Europa ou acampar com jovens no Colorado ou fazer trabalhos de purificação de água na África e deixar para trás o trabalho e tudo o que acumulamos durante a vida? Em vez disso, nos entregamos aos sucessos e interesses do passado, mais zeladores do que exploradores agora, mais administradores do passado do que inventores do futuro. Há também o fator medo na preocupação indevida com segurança. Em vez de nos lançarmos para testar e desenvolver todas as nossas outras habilidades, nos apegamos ao pouco que temos. Pagamos pela segurança um preço muito alto. Não conseguimos ir além do que é seguro. Abandonamos nossos sonhos em favor do que é certo, em vez de lutarmos pelo que é melhor para nós. Então, quando já é tarde demais, caso aconteça, descobrimos que a necessidade de segurança começa a impedir que surjam todos os outros pensamentos. É o que nos atormenta à noite e nos acompanha durante o dia. Vivemos cheios de preocupação de que possa desaparecer quando nos estivermos olhando. A segurança fez o pior. Agora somos prisioneiros de nossos próprios pequenos projetos. E a falsa liberdade que veio com ela é finalmente exposta pelo vazio da promessa que ela traz. O pior de tudo é que, mais cedo ou mais tarde, todos descobrimos o elemento mais notório de todos sobre a segurança. Ela não é apenas falsa, como também está fora de nossas mãos. É totalmente dependente de influências e circunstâncias externas sobre as quais não temos controle. Nunca tivemos nenhum controle. Nunca teremos nenhum controle. Se você é um Rockefeller, o mercado de ações cai. Se você ganha bem, o governo corta o seu salário. Se você é Bernie Madoff, o golpista de Wall Street, chega a polícia. E o que, no meio da noite, você faz para aliviar a ansiedade, para se convencer a levantar na manhã seguinte? Existe apenas uma maneira de lidar com a segurança. Não a idolatre. Não conte com ela. E ao mesmo tempo, entenda que o universo é acolhedor. Há algo mais esperando por nós na próxima duna, como sugerem os antigos. Para cada árvore que é arrancada do chão e morre, há outra floresta de novas árvores esperando para nos receber. Correr risco, a disponibilidade para aceitar um futuro desconhecido, com as mãos abertas e com o coração feliz, é a chave para as aventuras da alma. O risco nos força a descobrir o resto de nós mesmos, nossa criatividade, nossa autossuficiência, nossa coragem. Sem risco, vivemos em um pequeno mundo de pequenos sonhos e possibilidades perdidas. O risco nos estimula a nos tornarmos sempre mais nós mesmos. É o convite para o cassino da vida. Como pássaro, devemos estar preparados o tempo todo para seguir em frente, para continuar tentando, para perceber que a calamidade tem uma importância na vida que a segurança jamais terá. E se a segurança trouxer confiança e também preocupação, a calamidade, por mais destrutiva que seja, também nos trará novo conhecimento e iluminação. Pessoal, antes de continuarmos, preciso falar que tem um curso fantástico que eu estou fazendo e aconselho vocês a fazerem. É um curso de orientação espiritual, o qual permite que você descubra a sua espiritualidade e mergulhe no autoconhecimento. Vou deixar na descrição deste vídeo, assim como outros cursos e livros para você conhecer. E se você estiver assistindo este vídeo até agora, é porque está gostando. Então, comente com as mãozinhas orando para eu saber que você está comigo. Voltando ao tema, a insegurança da certeza. Muitas das ilusões da vida se escondem à nossa vista, mas ainda assim nos agarramos a elas.
Talvez precisemos delas por razões que não são inicialmente aparentes, nem para nós mesmos. O poder, uma das maiores ilusões da vida, é a droga moderna preferida. Seus efeitos podem ser vistos por toda parte. Uma viagem às pirâmides do Egito, por exemplo, promete um sinal bem claro. Ou, se não por lá, uma viagem a Stonehenge, na Inglaterra, talvez, ou a Newgrange, na Irlanda, certamente trará sinais claros. Todos esses são monumentos de eras muito antigas, cujas sociedades desapareceram para sempre. Não há tomos da história que expliquem sua glória. Não há estrelas ou tábuas de pedra ou runas que declarem suas contribuições para a humanidade. Não há relíquias de seus triunfos, nem mesmo de suas perdas. Não há nenhuma outra indicação de sua existência. Esses poderosos, certos e seguros, vieram, viram, conquistaram, como os antigos diziam, e então desapareceram. Não há mais nada para lembrá-los, nenhuma conquista moral a ser imitada. Apenas uma coisa é clara: suas pirâmides, marcos e monumentos tornaram-se memórias apenas para as mortes das pessoas que os criaram no anonimato e os deixaram na obscuridade. A certeza da segurança, do poder, do status, do dinheiro, da fama, da afirmação imutável da boa vida escapou de todos eles. Por mais espessos que fossem os muros que construíram ao seu redor, no final não conseguiram garantir sua própria invulnerabilidade. Esse tipo de certeza escapa de todos nós também. A simples recordação deles, trabalhadores, salvadores, lutadores, todos os vencedores, nos assombra. Afinal, para que mais se trabalha se não para atingir objetivos? Nós buscamos segurança como caranguejos que buscam água. Esperamos que nossos talentos, triunfos e proficiências sejam reconhecidos para que possam ser recompensados. Queremos que nossas conquistas sejam notadas, que nosso status seja garantido. E nós queremos mais e mais de ambos. Queremos tudo o que podemos ter. Vivemos de braços abertos e estendidos, e à noite tememos que se esvaziem. Essa consciência da transitoriedade da vida é profunda em nós, embora agora a vida nos pareça estável. A questão que nos assombra: isso é tudo o que existe? O medo da perda, da mudança, da transição ainda é o pesadelo privado de muitos. Vemos casas, até mesmo dos ricos, arrastadas pelas tempestades de desonestidade. Assistimos a contas bancárias murcharem. Vemos filas por comida alongadas. Ouvimos falar de empresas que fecham, de profissionais que se afundam em dívidas, dos que se sentiam seguros no ano passado, mas que agora estão inseguros. Tememos, mesmo da segurança, a insegurança que nos persegue. E assim, nós viramos e reviramos durante a noite. Ficamos acordados tentando planejar o inesperado. Mas o próprio fato de algo ser inesperado faz com que planejar seja um exercício tolo e débil. Sim, ele pode morrer. Sim, a fábrica pode fechar. Sim, o filho pode repetir de ano. Sim, o valor da propriedade pode diminuir e as despesas médicas podem aumentar. Sim, meu reino também pode desaparecer. O medo disso tudo se agarra a nós na escuridão como o cheiro de umidade na floresta. Então, na manhã seguinte, por mais seguros que estejamos, gastamos ainda mais energia para nos garantirmos na vida. A certeza tem suas vantagens, é claro. É sedutora como o canto da sereia. Ela nos promete indenização imortal, sim, e também traz consigo o doce sabor do deleite eterno. O problema é que suas afirmações são estéreis, sem vida, frágeis. Não dão garantia de suas garantias. A certeza senta-se na estrada à nossa frente e afirma que a angústia do planejamento futuro é desnecessária. Afinal de contas, quando eu conseguir o que quero, será meu, não é? Mas, então, por que continuar me revirando à noite, a menos que, é claro, eu já saiba, no fundo, que a verdadeira resposta é: será? Quem poderá dizer quando a doença virá, quando a instituição vai fechar, quando as circunstâncias vão mudar? Ou pior, quando eu mesmo me cansarei de toda essa rotina e desejarei um passeio pela vida mais selvagem do que a certeza jamais poderá dar. A certeza nos promete uma vida que dispensa cuidados.
E, no entanto, mesmo quando estamos mais seguros em nossas próprias definições de paz eterna, de segurança, de sucesso, nossas expectativas são maçantes. Afinal, o que para querer mais há agora? A vida se torna uma rotina, um exercício em uma série de manhãs, exatamente como a nossa série de ontens. Mas se escutarmos com o ouvido mais livre as vozes da alma quando o pânico se instala, poderemos ouvir um tipo diferente de mensagem. Podemos chegar a entender que há fardos que acompanham a certeza, bem como a promessa de bênçãos. É possível, o coração nos diz, que em nossa busca por certezas possamos estar perdendo as graças que vêm junto com a realidade, com o acaso. A busca de certezas sempre nos coloca na posição de excluir opções que, por mais inseguras ou arriscadas, podem até ser melhores para nós no longo prazo. Fazer o que queremos fazer e não o que temos certeza pode nos garantir uma vida segura em um lugar seguro por um certo período de tempo. Pode, na verdade, ser o caminho mais alegre e mais gratificante para nós. Assim, poderíamos ser capazes de ir para a cama felizes, vivenciando as nossas potencialidades, em vez de sobrecarregados pela elusividade da certeza. Quando optamos pela certeza, tornamos a mudança inconcebível. Quando a mudança vem espontaneamente e sem a nossa permissão, parece mais perigoso do que ousar, mais um inimigo do que um libertador. A própria intrusão do inesperado em nossas vidas, bem planejadas, significa abalar os próprios alicerces da vida. Em vez de simplesmente nos convidar a avançar para campos ainda mais férteis do que os pântanos nos quais nos instalamos, a mudança indesejada, inesperada e inoportuna ameaça o próprio tecido de nossas vidas. A certeza, apesar de todas as suas garantias, exige uma companhia subserviente. Cobra o preço da liberdade e da criatividade. Prega nossos pés no chão e chama isso de sucesso. Talvez a sabedoria da noite seja difícil de suportar, mas a própria questão de nosso descontentamento com a ideia de mudança nos diz que há outras lições a serem aprendidas na vida. Mion McLaughlin escreve: as pessoas mais infelizes são as que mais temem a mudança. Devemos entender que o embotamento irrita a alma e é a própria incerteza da certeza que nos estimula a crescer. A incerteza nos convida ao espírito da invenção e da possibilidade. O que a incerteza nos traz é a segurança que vem com o conhecimento de que finalmente desenvolvemos em nós mesmos a capacidade de crescer, de ajustar, de vir a ser. Pois bem, segurança e incerteza abordam um tema que é explorado em várias passagens ao longo das Escrituras. A Bíblia fala sobre a natureza da fé, a luta entre a certeza e a dúvida, e a jornada espiritual dos indivíduos em busca de uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. A Bíblia fala sobre a natureza da fé, a luta entre a certeza e a dúvida, e a jornada espiritual dos indivíduos em busca de uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Em Mateus 14, 28, 31, a história de Pedro caminhando sobre as águas apresenta uma passagem conhecida da Bíblia que aborda a insegurança da certeza e a fé em um contexto particular, envolvendo Pedro, um dos discípulos de Jesus. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, estendendo Jesus a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nesse relato, Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos, vendo, ficaram atemorizados, pensando ser um fantasma. No entanto, Jesus acalmou-os, dizendo que era ele. Foi quando Pedro, com um misto de fé e insegurança, pediu a Jesus que o mandasse ir até ele, andando sobre as águas. Jesus respondeu encorajando Pedro a vir. Aqui vemos uma demonstração poderosa da fé de Pedro. Ele confiou o suficiente em Jesus para sair do barco e caminhar sobre as águas, desafiando as leis naturais.
No entanto, assim que começou a prestar atenção ao vento forte ao seu redor e se deixou levar pelo medo e pela insegurança, sua fé vacilou e ele começou a afundar na água. Esse episódio destaca a natureza complexa da fé humana. Pedro começou com uma confiança ousada em Jesus, mas ao mesmo tempo a insegurança o assolou e ele duvidou, o que o levou a cair. Jesus então estendeu a mão e salvou Pedro, mas também o repreendeu gentilmente por sua pouca fé e por ter duvidado. Essa história nos ensina que a fé nem sempre é uma jornada linear, sem dúvidas ou inseguranças. Ela pode enfrentar desafios quando somos expostos a situações difíceis, contrárias à lógica humana ou quando a incerteza nos rodeia. Ainda assim, o Senhor está disposto a nos ajudar e a estender sua mão para nos sustentar quando nossa fé vacila. O relato de Pedro nos incentiva a confiar em Deus e a enfrentar nossos medos, sabendo que Ele está conosco, mesmo nas situações mais adversas. A insegurança da certeza é um tema universal que encontra eco na Bíblia, repleta de histórias de homens e mulheres cuja fé foi testada por desafios e incertezas. Desde Abraão, que teve que confiar na promessa de Deus sem entender completamente o plano divino, até os discípulos que duvidaram mesmo estando na presença de Jesus ressuscitado. A Bíblia nos mostra que a insegurança da certeza é uma parte intrínseca da experiência humana. Contudo, a palavra de Deus também oferece conforto e orientação para lidar com essa tensão. Através de suas histórias, aprendemos sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente os caminhos dele. A fé é uma busca constante, e a Bíblia encoraja a busca por conhecimento espiritual e crescimento contínuo. Ao explorar as passagens bíblicas que abordam a insegurança da certeza, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada de fé e a enfrentar nossas dúvidas com coragem e humildade. A Bíblia nos mostra que é normal sentir-se inseguro e duvidar, mas é essencial buscar a Deus e permitir que Ele guie nossos passos. Ao encontrar esperança e força nas Escrituras, somos desafiados a seguir adiante, confiando que Deus está conosco em meio às incertezas e que Ele pode transformar nossas dúvidas em uma fé mais sólida e verdadeira.